Olá, boa noite, tudo bem? Professor Cristiano aqui, Pedagogia Concurso. Vamos resolver questões de currículo. Então, nós vamos falar sobre as teorias curriculares, um assunto aí muito importante nos concursos, está ligado muito às tendências pedagógicas. Então, vamos ler aqui a nossa primeira questão, né? O examinador, ele coloca aqui esse tipo de questão, né, referente às teorias, né, as teorias curriculares. Aqui uma pergunta bem extensa, porém a resposta é uma linha, né? Qual o autor, qual o pesquisador? Mas o importante aqui é nos atentar no que esse tipo de questão. De nós podemos aprender com esse tipo. Então, eu sinalizei vários pontos importantes aqui na pergunta, tá? O examinador, ele faz isso com uma estratégia, e nós aqui estudamos, né? Estudamos com essas informações, tá? Então, vamos lá, vamos comentar aqui. A pedagogia histórico-crítica, numa perspectiva didática do ensino, prioriza a realidade social. Então, a nossa educação, ela já está lá na Constituição como título social, o título, né? Quando eu falo de legislação, eu falo de títulos, capítulos, né? E seções. O título é o principal, né? Em uma legislação. Então, a gente tem lá no título social, a gente tem a saúde e a educação, né? Então, aqui, falando da educação, essa realidade social, que a princípio torna-se o diferencial do método, pois essas relações de hierarquia, né? A gente sempre tem essa questão das relações de poder, tá? E desigualdades presentes nas relações do professor-aluno. Então, Paulo Freire até comenta sobre isso, né? Do professor poder nivelar com o aluno. Isso, inclusive, é uma das teorias que nós vamos estar comentando aqui, tá? Ficaria em segundo plano, dando lugar para a realidade social, em que ambos estariam no mesmo patamar. Isso que o Paulo Freire costuma dizer, né? Os dois teriam que estar no mesmo patamar, mas o professor tem aquele ar, né? Da supremacia, né? Por isso que o Paulo Freire é um crítico aí da educação bancária, dos conteúdos, e essa questão, né? Tanto que os professores de faculdade usam que, né? Um degrau ali a mais na lousa para dar aquele ar de superioridade, né? Então, no caso, estariam que estar, os dois, ambos, estariam no mesmo patamar e construindo o quê? Construíram juntos conhecimento sobre a mesma, né? Então, sendo assim, essa especificidade da escola, que é considerado como clássico da escola, né, pedagogia histórica, essa transmissão e assimilação do saber sistematizado, né? Nós trabalhamos o que hoje? Vivemos numa pedagogia tradicional, tá? Vamos estar comentando aqui essa pedagogia tradicional. Então, este é o fim a atingir. E aí cabe encontrar uma fonte natural para elaborar os métodos e as formas de organização do conjunto das atividades da escola, isto é, do currículo, né? Então, aqui nós temos que encontrar essa fonte natural de elaborar métodos e formas de organização do conjunto, tá? Então, isso é o quê? Isso é o currículo, tá? E aqui nós podemos recuperar o conceito abrangente de currículo, que é a organização a organização do conjunto das atividades aqui nucleares distribuídas no espaço e tempo escolares. Então, o currículo de uma escola, ela funciona. Então, qual pesquisador que trabalha com isso? Então, aqui, né, nós temos o Rousseau, o Rousseau está, inclusive, na apostila de História da Educação, né, Rousseau. Então, não é o Rousseau, tá? No caso, quem fala isso é o brasileiro, né, o Dermeval Saviani, ele que fala sobre a pedagogia histórico-crítica. Mas aqui eu não quero mencionar
a questão do autor. Eu quero que vocês entendam aqui sobre priorizar essa realidade social, a questão aqui desse conteúdo, dessa realidade social, professor-aluno, estarem no mesmo patamar, construírem o conhecimento juntos, né, sobre a mesma. Então, por exemplo, eu aprendo com meu filho aprende comigo. Então, como diz o Paulo Freire, são o quê? São saberes diferentes, né? Cada um tem um saber diferente, né? Então, aqui cabe o quê, né? Cabe encontrar uma fonte natural para elaborar os métodos. Quando eu falo elaborar, eu falo o quê? De criar, eu falo de autonomia. Nós vamos falar isso mais para frente, tá? Então, aqui, elaborar métodos e formas de organização do conjunto. Então, eu sou uma pessoa que eu fujo do tradicional, né? Eu trabalho muito com a pós-crítica, vou estar comentando aqui com vocês. Então, é importante esse lado de elaborar os métodos, tá? Elaborando os métodos sempre visando a melhoria do aluno, né? E qual é essa melhoria do aluno? É o quê? Ser aprovado no concurso, ser aprovado no Enem, né? Passar na FUVEST. Então, todos têm um objetivo, né? Passar no concurso lá de Codó, lá no Maranhão, passar no concurso de Sorocaba, em São Paulo, passar no concurso de Itamarandiba. Então, todos têm um propósito, né? Então, nós temos que elaborar métodos, tá? Porque se você faz a mesma coisa, você não vai ter resultados diferentes, tá? Então, aqui é o Demerval Saviani. Vamos para a próxima aqui. Então, sobre o currículo e cultura, né? O currículo multicultural pode harmonizar os conhecimentos comuns a todos, tá? Então, harmonizar os conhecimentos comuns a todos aí, ó, com as particularidades culturais de cada grupo, né? Enfrentando a contradição entre igualdade e as desigualdades sociais e culturais. Então, aqui, enfrentando a contradição, tá? Eu estou combatendo, né? Duas palavras negativas, enfrentando a contradição entre a igualdade e as desigualdades. Então, eu estou enfrentando, eu estou lutando, eu estou combatendo, né? E aqui eu estou falando de peculiaridades de cada grupo. Nós temos grupos diferentes, né? Nós temos bairros, nós temos cidades, nós temos estados. Então, queira ou não, nós somos formados por grupos, né? Então, isso é positivo, né? E harmonizar os conhecimentos comuns a todos, que é o nosso objetivo. Eu tenho que harmonizar esses conhecimentos para poder o quê? Fluir para vocês esse entendimento, tá? Então tem que ser harmônico, né? Para poder fluir. Então, sobre o currículo multicultural, que nós falamos o quê? Falamos de multiculturalismo, né? Que nós comentamos na aula passada, né? Então, essa alternativa ela está correta, tá bom? Vamos para a próxima. Uma cultura no encontro com outra não assimila passivamente as influências, mas se hibridiza e se recria na interação, né? Recria na interação, olha que legal, né? Recria na interação aí, ponto positivo aí, tá? Na valorização e no reconhecimento das especificidades de cada uma, levando à construção de um currículo multicultural e híbrido. Caramba, professor, o que é esse raio de híbrido? O que é isso? Né? Então, híbrido, tá? O ensino híbrido é o que mescla as aulas online
e presenciais, intercalando conteúdos que se complementam. A metodologia híbrida de aprendizagem também é conhecida como blended learning, tá? Ou semipresencial, tá? Aonde é esse sistema híbrido? Aqui no Pedagogia Concurso. Vocês estão tendo uma aula online, né? Vocês estão tendo uma aula online através de um endereço lá do Google Meet, de uma plataforma de videoconferência, e ao mesmo tempo ele é presencial, porque ele acaba se tornando o quê? Semipresencial. Então, na casa de vocês estão estudando com um professor que está resolvendo questões ao vivo, né, com vocês. Então, a gente está interagindo aqui, né, tem o chat, tem um horário, tem um link. Então, esse é o diferencial do Pedagogia Concurso. Nós trabalhamos o quê? Com ensino híbrido. Todo mundo fala, o que é híbrido? O que é blended learning? Né? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Então, eu não apoio essa coisa de videoaula, tá? De você comprar uma plataforma e ficar assistindo vídeo, você aprender por vídeo. Eu até concordo, assim, o vídeo no nível de formação, de você, por exemplo, eu vou comprar como instalar uma torneira, né? Como fazer um vídeo, como trocar o motor de um carro, né? Então, você pode assistir lá uma videoaula. Agora, para você ter um conhecimento, né? Para você para você estar estudando você fazer um concurso e você sabe que são conhecimentos diferentes, são saberes diferentes, são perguntas diferentes, mas você tem que elaborar um método aí para você estar estudando, tá? Então, nós trabalhamos no ensino híbrido, se fala muito de híbrido, né, de blended learning, mas o que é isso? Então, é isso aqui que nós estamos, vocês estão participando hoje, tá? De uma videoaula aí, online, mas com a presença do professor comentando as questões. Vamos lá. Aqui, o terceiro aqui, vamos lá. Cabe ao sistema educacional, deixa eu ver aqui, currículo, tá? O assunto é currículo, apostila é currículo. Sobre o currículo, sobre o currículo e cultura, analise as afirmativas a seguir. Então, cabe ao sistema educacional entender o pluralismo, buscar sua liberdade cultural, sem preconceitos, com postura crítica e por meio de um currículo monocultural, conciliar a identidade nacional com a presença de um mundo globalizado. Tá, por que aqui essa afirmativa ela está errada, né? Então, nós trabalhamos aqui está falando currículo monocultural de conciliar a identidade. A identidade é um ponto importante no currículo, tá? Aqui com a presença do mundo globalizado. Então, um currículo monocultural é onde os próprios professores percebem que a cultura do aluno não tem correspondência com a cultura dada em sala de aula, que por muitas vezes exclui diversas culturas por possuir um padrão proveniente de valores, tá? Então, quando eu falo de um currículo monocultural, ele não concilia a sua identidade, tá? Ele não concilia a sua identidade. Então, se eu não concilio essa identidade, então eu não posso marcar ele no mundo globalizado. Então, por exemplo, hoje, né, se vê muitas charges, né, muitos posts falando da questão hoje da pandemia, a grande questão dos computadores, a grande questão da internet. Você vê alunos do interior, né, do sertão, gente da zona rural, né, que não tem acesso à internet, não chegou a internet lá, quiçá um computador,
né? Então, não chegou e vai ter uma grande defasagem cultural devido a tudo isso, a essa falta da internet, de não chegar naquela localidade, e a questão do computador. Um computador hoje usado, né? Hoje um computador usado é R$ 500. Quem tem esse valor, né? Quem tem esse valor? O pessoal vive de Bolsa Família, né? E vai ter condições de comprar um computador. Então, gente, essa cultura monocultural é onde os professores percebem, os professores sabem quem é quem, né? O professor sabe quem é quem. Por isso que eu falo, às vezes, o meu filho, né, professora, Raul, abre a câmera. E eu chego aqui para vocês também, abre a câmera, porque eu vejo no olhar, o professor vê no olhar se o aluno está fazendo atividade, se o aluno ele está prestando atenção, entendeu? Então, o professor percebe, e essa coisa monocultural é o quê? Ele não corresponde àquela aula. O aluno, ele não corresponde àqueles conhecimentos. E o que o professor faz, devido a ter 30 alunos na classe, ele passa a lição. É que nem uma motosserra, ele passa por cima, entendeu? E ele não volta lá atrás para poder rever o conteúdo com o aluno. Por isso, às vezes nós temos o quê? As intervenções pedagógicas, né? Se a aluna se a aluna está desmotivada, se a aluna não está fazendo exercício, se a aluna está com nota baixa, então a gente faz essa intervenção. Mas é importante, eu sei quem são, nós temos alunas monoculturais, mas eu trato essas alunas o quê? Numa intervenção pedagógica, né? Para poder chegar junto naquelas que estão lá na ponta, ou estão no meio, né? No meio das notas, porque a avaliação é uma maneira também de poder avaliar vocês, né? A questão da avaliação. Então, aqui é monocultural, tá? O aluno não corresponde. Se o aluno não corresponde, como é que eu vou conciliar a identidade dele? E como é que eu vou mostrar um mundo globalizado? Né? Se esse aluno ele vai para a escola para comer, para sobreviver, quiçá aprender, né? Então, você sabe quem é quem, né? O professor sabe quem é quem, tá? Então, vamos lá. Então, essa aqui é negativo, tá? Monocultural, ela não concilia a identidade, mono, tá? Ela não tem diversos conhecimentos. Mono é o quê? Único, né? Mono é um canal só, né? Que tem o estéreo e o mono, né? Então, mono é o quê? É um canal só, tá? Então, essa tá errada. Então, a alternativa correta, 1 e 2, tá? 1 e 2, tá? É o que a gente falando do ensino híbrido, tá? Ele recria a interação. Então, a gente acaba trabalhando aqui na videoconferência com um sistema híbrido, tá? Ou semipresencial. Vamos lá, vamos para a nossa questão aqui, número 13. Apresenta as teorias do currículo em 3 categorias: tradicionais, críticas e pós-críticas. Sobre essas teorias, vamos analisar. As teorias tradicionais pretendem ser teóricas, neutras, tá? Científicas e desinteressadas. Assim, ao aceitar o status quo, os conhecimentos e os saberes dominantes acabam por se concentrar em questões técnicas, o que e como, ou seja, nas questões de organização e elaboração do currículo, tá? Mas, professor, você não falou que neutro é negativo? É negativo, neutralidade é negativo, só que eu estou dando o conceito aqui das teorias tradicionais, tá? Essas teorias tradicionais, elas são neutras. É igual, lembra,
a questão de avaliação que eu falei para vocês, a pergunta qual é a definição da avaliação somativa? A avaliação somativa classifica-se por notas, o aluno recebe uma classificação, então aquela alternativa estava certa, por quê? Porque a pergunta era sobre avaliação somativa, é igual aqui, eu estou falando de teorias tradicionais, então, teorias tradicionais são teorias neutras, as teorias tradicionais é o que acontece hoje na escola, tá? É uma pedagogia tradicional, é uma teoria tradicional, a escola de hoje, tá? A escola de hoje, ela é uma teoria tradicional, é um conteúdo neutro, tá? É um conteúdo neutro, que acaba se tornando, claro, desinteressados, tá? O aluno, né? Assim, ao aceitar o status quo dos conhecimentos, os saberes dominantes, que quem tem esse saber dominante é o professor, né? O professor tem esse saber dominante. Ele se concentra em questões técnicas, né? Puramente técnicas. Inclusive, a gente falando de tecnocracia, falamos, né? De currículo, que é o quê? Que é a supremacia dos técnicos, né? A gente sempre fala do o que e como, e aí eu vou falar para vocês, eu trabalho eu trabalho com vocês, vocês ouvem sempre isso, eu falo o porquê, importante é o porquê, e eu vou falar aqui para vocês essa teoria, tá? Então, a teoria neutra é o que é e como, né? O que é e como, ou seja, nas questões de organização e elaboração do currículo. Então, segundo Silva, aqui, um dos autores que fala, a teoria tradicional de currículo busca a neutralidade, tendo como escopo principal promover a identificação dos objetivos da educação escolarizada que nós vivemos hoje, formando um trabalhador especializado. Nós queremos profissionais especializados, proporcionando uma educação geral e acadêmica. É o que nós vivemos hoje, né? Nessa teoria neutra, nessa teoria do currículo tradicional, tá? Tradicional. Então, aqui tá certo o conceito para essa teoria, tá bom? Mas vamos lá. As teorias críticas, ao enfatizarem o conceito de discurso em vez do conceito de ideologia, efetuarem importante deslocamento em nossa maneira de conceber o currículo. Então, essa está errada por quê? Quando eu falo das teorias críticas, eu falo muito da relação de poder, tá? Nessa relação de poder. Mas poder, gente, é poder do conhecimento, tá? É o poder do saber, é o poder do conhecer, tá? Vamos lá, então, o conceito de discurso em vez do conceito de uma ideologia, né? Então, aqui, conforme Silva, a teoria crítica do currículo busca compreender o que faz o currículo, objetivando questionar as formas dominantes do conhecimento, desse modo fazer críticas. Considera-se que o currículo está intimamente interligado com as questões de poder, tá? Não sendo, portanto, neutro, tá? Teorias críticas têm uma relação de poder, tá? É uma relação de poder, mas poder do conhecimento, tá? Eu até costumo falar aqui, sedentos do saber, né? Então, aqui, essa aqui não está ligado a um discurso, não é um conceito de discurso, não é um conceito de ideologia, em vez de conceito de ideologia, na verdade é o quê? É uma questão de poder, é um conceito de poder, tá? Vamos lá. As teorias aqui críticas e as teorias pós-críticas, tá? Argumentam que nenhuma teoria é neutra, nenhuma é neutra, tá?
Então, aqui eu estou falando menos com menos dá mais, viu? Nenhuma e neutra, nenhuma teoria é neutra, científica ou desinteressada, mas está implicada nas relações de poder, né? Relação de poder é o quê? Da crítica, tá? Sua questão central é o porquê, é aquilo que eu falo muito, o porquê. Então, eu trabalho com uma teoria pós-crítica, né, do porquê, porquê. E eu já falei isso já, nós, né, nós, pais e mães, nós matamos a criatividade dos nossos filhos, porque quando eles fazem perguntas, né, o porquê isso, por quê? Porque, ai, menina, para de perguntar, tá perguntando aí por quê, tudo por quê, né, então, quando eu filho perguntar isso, vai lá no dicionário, ó, tá aqui, ó, é por causa disso, às vezes você não sabe, eu também não sei, vou lá no dicionário e pesquiso, entendeu? Então, uma coisa que eu achei muito legal é que eu tenho um caderno, literalmente eu tenho um caderno de senhas. Eu tenho um caderno lá de senhas, senha do e-mail, senha do banco, senha para acessar os arquivos, senha para tudo. E eu achei engraçado uma coisa, né? Nós somos o exemplo, né? Os nossos filhos, eles observam, a gente parece que não, mas eles observam. Meu filho chegou para mim e falou, pai, olha o meu caderno. Eu falei, ah, que legal, o que você fez? Ah, ó, meu caderno de senha, ó, minha senha do Xbox, ó, minha senha do Fortnite, ó, minha senha disso, minha senha daquilo. Eu achei tão legal isso, essa experiência, porque ele viu meu caderno de senha, ele criou um caderno de senha para ele. Então, a gente acaba sendo o exemplo, né? Então, gente, não matem a imaginação, tá? Então, até coloquei o curso, né? Não tinha visto isso aqui não, viu, gente? Coloquei os porquês da pedagogia, porque eu gosto de trabalhar com isso, né? Com essa teoria pós-crítica, né? Porque esse conhecimento e não o outro. Então, estão preocupados o quê? Com essas isso que eu tô isso que eu me importo com vocês, essas conexões entre o saber, a identidade e o poder, mas o poder que vocês tenham, né, vocês adquiram pelo conhecimento, né, o poder do saber, né, então, e para vocês tendo conhecimento, vocês vão tendo o quê? Uma identidade, vocês vão tendo um currículo, vocês vão aumentar a cultura, né, aumentando a cultura aí de vocês, e é o que? É uma conexão, tá, entre esse saber, tá bom? Vamos lá. As teorias pós-críticas, ao deslocarem a ênfase dos conceitos simplesmente pedagógicos de ensino e de aprendizagem para os conceitos de ideologia e poder, nos permitiram ver a educação numa nova perspectiva. Vamos lá, vamos ler de novo aqui, vamos lá. As teorias pós-críticas, ao deslocarem a ênfase dos conceitos simplesmente pedagógicos, tá? Esse simplesmente, tá? Simplesmente pedagógico, ele tá negativo, tá? Simplesmente pedagógico, de ensino e aprendizagem para os conceitos de ideologia e poder nos permitiram ver a educação por uma nova perspectiva. Então, eu acabei de falar para vocês o conceito de pós-crítica, ou do porquê, essa conexão do saber, de aprender, né? Sedentos do saber. Pronto, escreve aí, sedentos do saber, né? Que é pós-crítica, você não vai errar nunca mais, né? Sedentos, está faminto pelo conhecimento, né?
Então, não é simplesmente pedagógico está um ar, né? Ah, simplesmente, né? Não, não é simplesmente, tá? Então, a teoria curricular pós-crítica existe uma continuidade do currículo crítico, porém com os avanços em que, além do aluno manter o constante diálogo com o professor, isso aqui é uma coisa legal, né, do aluno manter esse contato com o professor. Então, hoje a gente tem o quê? O WhatsApp, né, a gente acaba trabalhando com o WhatsApp, o aluno, ele conversa com o professor, né, só aqui, né? Porque em outro lugar o aluno tem acesso, né? Vocês lembram bem, quem já fez curso presencial, é aquela turma, né, numa sala com 200 pessoas lá dentro, 100 pessoas e o professor ali, a professora, lendo a apostila, lendo o conteúdo e falando para todo mundo, né? Então, acaba sendo o quê? Uma transmissão de conhecimento. Você não pode falar, você não pode perguntar, porque senão você vai atrapalhar, né? Tem 100 mulheres ali dentro, né? Então você vai falar, meu Deus, né? Ai, não vou falar não, tem 100 mulheres ali, eu vou ser ovacionada, né? Então, ou às vezes aquela coisa, essa pergunta é boba, né? A gente às vezes fica com essa coisa, tenho vergonha de perguntar, não. Às vezes uma dúvida, né? Eu estava conversando com a Cleia, a dúvida dela já me gerou o que aqui? Já falei, não, eu tenho que pegar agora e fazer uma tradução aqui, né? Então, isso já enriqueceu a aula, porque eu falo dos conteúdos, falo do verdinho, verdinho não, falo do vermelho, falo do azul, e aqui embaixo, como se fosse um rodapé, né? Aquele adendo, né? Então, isso facilita pra caramba. Pô, se vocês for analisar de 15 dias atrás para hoje, pô, melhorou pra caramba, né? Aqui, bem lúdico, o slide, né? Inclusive, eu vou estar postando o de currículo e de avaliação, tá? Então, aqui, ó, manter um constante diálogo com o professor e com o grupo, né? Então, vocês têm o chat ali, né? Precisa desenvolver a autonomia. A autonomia vem onde? Vem lá da BNCC, né? As competências. Autonomia em seu processo formativo, ó, tema de redação aí, ó, processo formativo, autonomia, né? Ou seja, estar em constante busca pelo conhecimento. Ó, até coloquei aqui, ó, constante busca do conhecimento, ou sedentos do saber, né? Então, essa constante busca do conhecimento. Então, ela está errada por quê? Não é simplesmente pedagógico, tá? Simplesmente você já iria acertar essa questão, tá? Simplesmente, tá bom? Então, a alternativa. Opa, ainda tem as 5 aqui, ó, se tivesse acabado. Vamos lá. As teorias críticas sobre o currículo colocam em questão os pressupostos dos presentes arranjos sociais, né? Arranjos sociais e educacionais são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical. Aqui as teorias críticas, tá? Então, esse questionamento e transformação radical na tentativa de desenvolver conceitos que permitam compreender o que o currículo faz, tá? Então, essa teoria crítica, né, ela vem muito aí nessa questão do questionamento, né, de uma transformação radical, porque você precisa, né, a gente vive sempre numa sociedade, né, de constantes mudanças, né? Quando a gente fala de sociedade, são mudanças constantes, tá? Então, sempre o quê? Uma teoria aqui de desconfiança. Pô, mas será que isso está certo? Né? Então, a gente sempre, né, prova o quê? Com a ciência, a gente prova com uma teoria.
A gente prova com uma citação. Então, é importante, né? Eu trabalho muito com o pós-crítica, tá? A pós-crítica, a questão do porquê, né? Então, quando você errou, por que você errou, tá? Não saber o que é e como, mas sim o porquê você errou. Vai muito além do que é e como, tá? Então, a alternativa correta é a 1, a 3 e a 5, tá? Letra B aqui. Então, voltando, né? 1, a teoria tradicional, ela é neutra, tá? O conceito lá da teoria tradicional. 3, teorias pós-críticas, né? Nenhuma teoria é neutra, tá? E a gente tem sempre essa relação de poder e as conexões entre o saber, identidade e poder, e sempre a questão do porquê, tá? E a última, as teorias críticas, trabalha com esses arranjos sociais e educacionais, sempre com teorias de questionamento e transformação radical, tá? Essa questão de uma transformação desse questionamento, tá bom? Então, resolvemos hoje aí essas questões sobre currículo, tá bom? Vamos lá, clicar em curtir.